Olá, pessoal. Vamos lá voltar para a nossa segunda parte da aula de farmacologia dos antitrombóticos. A gente tinha parado aqui na trombose e na tríade de Virchow, ok? E o que isso quer dizer? Na verdade, agora a gente vai começar a falar de aspectos fisiopatológicos, porque, na verdade, se formos levar em consideração tudo que a gente estudou na nossa primeira parte da aula, tudo aquilo ocorre fisiologicamente. Ou seja, no momento em que um vaso ele é lesionado, pode ocorrer tudo aquilo que a gente falou, até o momento em que o coágulo ele é desfeito, através, por exemplo, né, como é que se diz, da plasmina, que vai quebrar os grânulos lá, aliás, os polímeros de fibrina e aquilo tudo lá vai acontecer. Entretanto, existem situações em que há formação de coágulo anormal, ou seja, fisiopatológica. E essa condição a gente chama de trombose. Então, o que a trombose significa? Significa que tem um coágulo sendo formado em uma região que não foi lesionada, ou seja, na verdade, entre aspas, não foi lesionada ao ponto de não ter havido, por exemplo, uma injúria daquele vaso para haver sangramento. Ou seja, o coágulo ele começa a se formar por conta de algo estranho que está acontecendo naquela região do vaso, e aí esse coágulo, na verdade, né, ele pode obstruir essa artéria ou uma determinada veia, dependendo, lógico, do calibre, ao ponto de impedir que o fluxo sanguíneo seja, né, consiga passar normalmente, e isso pode, inclusive, causar o que a gente conhece, né, a gente já falou, a gente falou já na aula de antianginoses, por exemplo, insuficiência coronariana aguda, né, acidente vascular encefálico, trombose venosa profunda, né, tromboembolismo pulmonar. Então, todas essas condições clínicas podem ser causadas devido a uma trombose. Então, a trombose ela é a formação patológica de um tampão hemostático no interior de um vaso, ou seja, na ausência de um sangramento. Então, o que acontece? Por que pode ocorrer trombose? Geralmente porque esse paciente ele tem uma predisposição genética a ter uma hipercoabilidade, isso pode ocorrer, né? Ele pode, né, no momento em que o sangue está passando naquela região, está passando de forma anormal, por exemplo, paciente hipertenso, o fluxo sanguíneo vai passar uma resistência maior no paciente hipertenso. Então, a própria hipertensão pode gerar a formação de coágulos que geram trombos. Lesão endotelial, gente. As células endoteliais, elas são muito sensíveis a qualquer tipo de alteração que exista no tônus vascular ou no fluxo sanguíneo. Se o sangue ele passa sob uma pressão maior ou sob uma pressão menor, essas células endoteliais elas vão sentir isso, elas têm essa sensibilidade ao ponto de serem ativadas, a exemplo, né, no momento em que a gente tem o depósito de gordura, de lipoproteínas de baixa densidade, né, formação de placa de ateroma no vaso, vai gerar lesão endotelial. Por quê? Porque aquela placa de ateroma, ela gera, né, espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio, radicais livres, promovem injúria às células endoteliais. Então, essa tríade de Virchow, ela justamente é um conjunto de 3 fatores principais que podem causar trombose. Não quer dizer que todos os pacientes precisam ter predisposição genética, ser hipertenso ou serem hipertensos e sempre não. Isso quer dizer que, na maioria das vezes, a trombose ela é causada por esses 3 fatores, mas que apenas um deles, sozinho, pode sim também gerar de forma anormal um trombo, que na verdade é um coágulo sendo formado na ausência de sangramento. Tá? Então,
tudo que eu falei, lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal e hipercoagulabilidade, coagulabilidade, perdão, são três principais fatores que predispõem à formação de um trombo. E aí a lesão endotelial, ela pode ocorrer quando o fluxo sanguíneo ele é anormal, né? Quando você tem algum processo de hipercoagulabilidade, porque o paciente ele tem uma herança genética que pode induzir esse tipo de condição, né, de hipercoagulabilidade, principalmente em artérias de pequeno calibre, como as coronárias, como os vasos cerebrais, enfim. Tá? E o fluxo sanguíneo normal pode causar lesão endotelial. A lesão endotelial vai gerar o quê? Formação de endotelina, liberação de endotelina e hipercoagulabilidade. Então, a gente vê que a hipercoagulabilidade, né, ela também pode, além de ser devido, né, ocorrer devido a uma herança genética, ela também pode ocorrer devido à lesão endotelial. Tá? Então, a própria lesão endotelial pode induzir hipercoagulabilidade, o fluxo sanguíneo normal pode induzir lesão endotelial, então a gente vê que um fator aqui está correlacionado com o outro. O que a gente precisa entender, gente, é que essa tríade de Virchow explica para a gente somente que o trombo, na verdade, é um coágulo formado na ausência de sangramento, ou seja, sem necessidade. E aí a gente não tem um estado fisiológico, e sim um estado fisiopatológico. Bom, a obstrução de vasos de pequeno calibre, atualmente, né, está entre as principais causas de morte por doenças cardiovasculares no mundo, ficando apenas atrás de um infarto agudo do miocárdio, que na verdade pode ser ocasionado por conta de um trombo formado numa coronária, e também do acidente vascular cerebral, que também pode ocorrer devido à formação anormal de um trombo nessa região. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o tromboembolismo venoso, não é? Pode ocorrer por uma trombose venosa profunda, né? Principalmente em membros periféricos. E também tromboembolismo pulmonar, seria o quê? Obstrução, né, dos nossos alvéolos por êmbolos. Êmbolos que são partes de um trombo que se desprende, ou seja, um trombo ele se desestabiliza, o êmbolo ele se solta e consegue percorrer a corrente sanguínea até chegar aos alvéolos pulmonares, causando obstrução, né, daqueles alvéolos, e o paciente ele desenvolve esse tromboembolismo ao ponto de ficar com insuficiência respiratória e pode evoluir até para a morte, seja letal. E aí a gente tem que tratar esse paciente de forma muito rápida para aliviar tanto o sintoma e impedir que haja evolução do quadro ou piora ao ponto de atingir a letalidade. Tá? Então, o que seria tromboembolismo venoso? Então, a gente observa aqui com o cursor do mouse, a gente tem aqui um coágulo, né, formado. Aqui tem uma veia, no caso. Né? Esse coágulo, olha só, parte dele se desprendeu. Então, parte de um coágulo, na verdade, isso aqui não é um coágulo, isso aqui é um trombo. Ou seja, um trombo é um coágulo formado na ausência de sangramento de forma normal, principalmente de acordo com o princípio da tríade de Virchow, certo? Então, se parte desse trombo se desprende, começa a percorrer a corrente sanguínea, e essa parte desse trombo que a gente costuma chamar de êmbolo, né, obstrui um vaso distante de onde ele foi, né, desprendido, dissociado, ou de onde ele foi formado, a gente diz que esse êmbolo está causando um tromboembolismo. Ok? O que é o tromboembolismo venoso? Na verdade, quais são as principais consequências, por exemplo, de que um êmbolo, ao obstruir um determinado vaso, né, uma veia, por exemplo, pode causar, ou também uma obstrução de um alvéolo pulmonar, né, uma embolia pulmonar, né, tromboembolismo pulmonar, né, trombose venosa profunda, né? Então, são, como é que se diz, anormalidades que podem levar à morte dos pacientes, ok? Então, quem é que está, por exemplo,
sob o maior risco de desenvolver a formação de trombos e de êmbolos, né, de tromboembolismo. Pacientes que fumam, tá? O cigarro ele pode induzir a formação de placas de ateroma e também de coágulos, estimular a coagulação anormal. O câncer também, né? As células cancerígenas podem liberar fatores que estimulam as células endoteliais a induzirem, né, o início da formação de um coágulo, que na verdade vai ser um trombo. Anormalidades genéticas, como a gente já falou, a exemplo da hipercoagulabilidade, né? Pessoa que não se move durante um longo tempo, né, ou passa muito tempo deitado numa cama de hospital, ou seja, o fluxo sanguíneo ele vai ter uma dificuldade maior de passar por determinados vasos, e isso pode fazer com que o endotélio reconheça que está acontecendo algo de anormal. Isso pode gerar, assim, a formação de trombos, tá? Fatores como, por exemplo, o paciente passou por um procedimento invasivo cirúrgico. Então, tudo que faz com que haja lesão, né? Ou seja, a cirurgia é um processo invasivo, pode levar ou vai levar com certeza a lesão de vasos sanguíneos, né? Então, se essa cirurgia ela é feita sem um cuidado, ou seja, sem a utilização de substâncias que impeçam a coagulação desse sangue, formação de coágulos de forma normal, o paciente ele pode desenvolver, né, esses trombos, esses êmbolos que podem evoluir, né, e ocasionar esses problemas, essas condições clínicas que a gente falou anteriormente, né? Muitos estudos clínicos eles mostram que pacientes, né, do sexo feminino que fazem utilização de contraceptivos hormonais, elas estão sob o maior risco de desenvolver, né, tromboembolismo ou formação de trombo, mas hoje em dia já sabe muito bem que, na verdade, pacientes do sexo feminino que fazem uso de contraceptivos e concomitantemente usam o cigarro, né, fazem a utilização do tabaco, essas são as pacientes que estão sob maior risco, ou seja, elas têm um risco aumentado, ou seja, um maior risco de desenvolver trombo ou trombose, né? Gravidez, por quê? Porque os hormônios da gravidez, né, os hormônios que são produzidos durante a gravidez, eles podem causar anormalidade no fluxo sanguíneo, no tônus vascular, e isso pode causar também, né, a geração de trombos. Outras causas, como trauma, diabetes, né, sobrepeso, obesidade, infecções, particularmente o próprio HIV/AIDS, né? Inúmeras condições clínicas podem causar obstrução de vasos por trombos e por êmbolos. Como é que a gente pode prevenir? Reduzindo o risco de formação desse coágulo sanguíneo. Então, se a gente quer reduzir, por exemplo, no membro inferior, por exemplo, nas pernas, a gente pode utilizar essas meias de compressão que podem estimular, né, o aumento na aceleração do fluxo sanguíneo. Algumas substâncias que são fármacos anticoagulantes ou antitrombóticos, ou, no caso, fazer uma cirurgia, um exemplo, cirurgia de revascularização, né, ou angioplastia, também pode ser feita nas artérias coronárias, no cateterismo. Entendeu? Então, não existem, como é que se diz, estratégias tanto farmacológicas quanto não farmacológicas, mas hoje a gente vai abordar muito mais, lógico, as farmacológicas, para que a gente tenha prevenção da progressão, a formação desses trombos, que podem ser tanto trombos arteriais quanto trombos venosos. Tá? Então, o trombo arterial, geralmente, ele é chamado de trombo branco. Ele é caracterizado principalmente pela presença de plaqueta que está envolvida, ou daquelas plaquetas que estão envolvidas em uma trama, em uma malha de fibrina. O trombo venoso, ele é mais avermelhado, porque além das plaquetas, além da malha de fibrina, a gente vai ter o quê? Uma grande quantidade de eritrócitos também rodeando aquele trombo. Então, se a gente observar aqui, uma lâmina histológica, aqui está um trombo arterial e aqui está um trombo venoso. Então, a gente observa que o lômen desses dois vasos aqui está completamente ou praticamente obstruído. Então,
Isso vai gerar o quê? Necrose, isquemia e necrose tecidual, dependendo do órgão em que esses vasos estejam vascularizando, né? Características clínicas, essa tabela é uma tabela um pouco extensa, quem tiver curiosidade pode acessá-la através, né, do livro de Medicina Interna na Prática Clínica, na primeira edição, mas existem algumas características clínicas que fazem com que o profissional, né, o médico generalista principalmente, ou o cardiologista, ele consiga diagnosticar, né, o paciente como portador de uma trombose venosa ou trombose arterial, mas a gente não vai entrar em detalhes em relação à questão a isso, nessa questão agora, né? Diferenças entre trombose e embolia. A trombose seria, no caso, um coágulo, né, um trombo localizado num vaso, por exemplo, uma artéria coronária, impedindo ou reduzindo ou dificultando a passagem do fluxo sanguíneo, e o embolismo, o êmbolo, na verdade, é a obstrução de um vaso justamente por conta desse êmbolo que se desprendeu de um trombo pré-existente e para um determinado local do organismo, né, provocar a obstrução, que seja de um vaso ou exemplo também dos alvéolos pulmonares. Tá? Então, consequências: infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, acidente vascular encefálico, né? Trombose venosa profunda de membros inferiores, né? Como exemplo nas nossas pernas, isso pode ocorrer, né? Isso pode levar à isquemia, como eu falei, e à necrose tecidual. Então, o que a gente precisa fazer para impedir que esses casos, nessas condições clínicas, elas sejam evidenciadas, ou que elas impedir que elas ocorram? A gente sabe que o paciente ele tem uma predisposição a desenvolver, né, uma coagulação exacerbada, trombose, né, e pode tratar esse paciente com fármacos que pertencem à classe dos antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e também fármacos fibrinolíticos. E aí a gente tem o quê? A hemostasia sendo equilibrada, justamente fatores pró-coagulantes e anticoagulantes em equilíbrio, né? Então, esses fármacos aqui, eles podem regular esse processo hemostático justamente através de ações sobre a cascata de coagulação, ou sobre os polímeros de fibrina, ou sobre as plaquetas, né? Primeira classe de fármaco que a gente vai falar são os fármacos antiplaquetários. Então, fármacos antiagregantes plaquetários, voltando aqui, os antiplaquetários, os anticoagulantes e fibrinolíticos, todos eles são antitrombóticos, tá? Mas os antiplaquetários, eles agem sobre a agregação das plaquetas. Os anticoagulantes agem na cascata de coagulação, tá? E os fibrinolíticos agem sobre a malha de fibrina, destruindo aquela malha de fibrina, tá? Mas todos são antitrombóticos. Geralmente, os antiplaquetários principalmente agem sobre a formação do tromboxano A2, que a gente viu, que é uma das moléculas lá presente nos grânulos das plaquetas, né? Tanto de forma autócrina quanto parácrina estimula a ativação das plaquetas, quanto também a agregação plaquetária. E aí, quem é que faz com que esse tromboxano A2 seja formado? Ciclooxigenase 1, a plaqueta, ela expressa essa isoforma da ciclooxigenase numa quantidade assim, muito significativa, ao ponto que qualquer fator que estimular, né, ativar a plaqueta, vai fazer com que o tromboxano A2 seja liberado. Então, você pode inibir a síntese de tromboxano A2 nessas plaquetas através, por exemplo, do ácido acetil salicílico, a aspirina. A gente conhece como uma substância anti-inflamatória e analgésica não esteroidal, todavia em doses baixas. Pode utilizar a aspirina também, e hoje em dia ela é muito mais utilizada como antiplaquetário ou antitrombótico em baixas doses, para poder o quê? Inibir a COX-1 plaquetária e inibir a formação ou a síntese de tromboxano A2. Tá? Existe um fármaco que no Brasil ainda não é aprovado, que é chamado de Vorapaxar, que é um antagonista da trombina, ou seja, ele se liga no receptor de trombina
e impede que a trombina, ou seja, ative os seus receptores em plaquetas, tá? Existem substâncias que são antagonistas dos receptores de ADP também. A gente viu que o ADP, da mesma forma que o tromboxano A2 e a trombina, aumenta o cálcio nas plaquetas. Essas substâncias a gente tem principalmente o clopidogrel, né, o prasugrel, o cangrelor, ticagrelor, tá? Lembram daquelas glicoproteínas que estão expressas nas membranas das plaquetas e que são elas que se ligam nas moléculas de fibrinogênio para que haja agregação plaquetária? Então, também existem fármacos que inibem aquelas glicoproteínas e as plaquetas, mesmo que sejam ativadas, elas não conseguem se agregar. Por quê? Porque se essas glicoproteínas 2B, 3A forem inibidas, por exemplo, por esses fármacos aqui, o que vai acontecer? Não vai haver agregação plaquetária. Não vai haver o quê? O fibrinogênio, as moléculas de fibrinogênio não vão conseguir, né, ligar uma plaqueta a outra. Mas, gente, de todas essas estratégias aqui, eu diria que a inibição da ciclooxigenase 1 é a mais utilizada, né, o antiagregante plaquetário mais utilizado no mundo inteiro, tá? O AS, o ácido acetilsalicílico em doses baixas. E aí, aqui a gente fala justamente dele, qual seria o mecanismo de ação. Então, o AS ele é um inibidor irreversível das ciclooxigenases. Ele não tem seletividade por COX-1 nem COX-2. Todavia, se ele for administrado em uma baixa dose, ou seja, uma dose muito menor do que a que é utilizada para promover um efeito analgésico e anti-inflamatório, ele vai apresentar uma maior seletividade para a ciclooxigenase 1. Então, uma estratégia de prevenir a produção ou a geração de trombos é impedir que um coágulo seja formado de forma anormal, fisiopatológica, a partir do momento em que você administra nesse paciente uma dose baixa de aspirina, vai ter uma maior seletividade pela ciclooxigenase 1, que é a isoforma predominantemente expressa nas plaquetas, e a gente vai ter o quê? Redução da síntese de tromboxano A2 e, lógico, diminuição da agregação plaquetária. Existem outros mecanismos propostos, né? Quem tiver curiosidade pode ler esse artigo aqui, essa referência do DOI, né? Joga lá no PubMed, pode ver que vários estudos mostram que a aspirina pode diminuir a expressão daquele fator tecidual que a gente viu lá, que é expresso nas células endoteliais lesionadas, que pode ativar tanto a cascata de coagulação quanto as plaquetas, tá? Pode diminuir, pode causar a acetilação do fibrinogênio, e se isso acontecer, o fibrinogênio não consegue formar fibrina, mas eu diria que o principal mecanismo de ação, o mais elucidado atualmente da aspirina, seria a inibição irreversível da COX-1 em doses baixas, seletiva para COX-1 plaquetária. E aí, redução da síntese de tromboxano A2. Então, geralmente o AS que bloqueia de forma irreversível, né, a formação do tromboxano A2, já que ele causa uma acetilação de um resíduo de serina presente na COX-1 plaquetária. E aí, como as plaquetas elas não sintetizam novas proteínas, ou seja, elas não têm nem DNA nem RNA, o AS administrado em baixas doses, ele vai se ligar de forma irreversível à COX-1 plaquetária, e essa plaqueta ela não vai sintetizar novas COX-1 para tentar compensar isso, porque ela não tem DNA nem RNA. Mas se você aumentar a dose de AS ao ponto que ele vai se ligar em ciclooxigenases, por exemplo, 1 de outras células, ou 2 de outras células que possuam DNA e RNA, essas células, em longo prazo, vão conseguir compensar essa atividade. Por quê? Porque elas conseguem sintetizar de forma adicional ciclooxigenases, né, aumentar a transcrição gênica de ciclooxigenases, e isso faz com que o tromboxano A2 seja produzido independentemente de você administrar ou não essa substância. Então, célula que tem DNA e RNA não é alvo, né, para tratamento ou prevenção da formação de agregação plaquetária, de trombo, né? Então, no caso, as plaquetas, elas têm essa vantagem, né, em relação à questão da expressão da COX-1,
uma vez que ela expressa aquela isoforma, aquela molécula de COX-1 é inibida pelo AS, acabou. Vai ficar inibido enquanto, né, a plaqueta estiver lá viva, a meia-vida da plaqueta tem em torno de 7 a 10 dias, o AS, que é irreversível, vai continuar ligado a COX-1 e essa plaqueta ela não consegue compensar isso, não consegue sintetizar novas moléculas de COX-1. Por que é que outros anti-inflamatórios não esteroidais não podem ser utilizados como antiagregantes plaquetários? Primeiro porque, mesmo em baixas doses, geralmente eles não têm seletividade pela COX-1 como a AS tem, e além disso eles não são inibidores irreversíveis como a AS é. E aí a forma de se ligar irreversivelmente à plaqueta faz do AS, perdão, a COX-1 plaquetária faz do AS, né, um fármaco que tem esse efeito adicional, lógico, em baixas doses. Não adianta você aumentar a dose de AS, porque se você aumentar a dose, ele perde a seletividade pela COX-1 e começa a se ligar também na COX-2, por exemplo, endotelial, diminuindo a síntese de prostaciclina. Tá? Geralmente obtém-se uma inativação completa da COX-1 nessa dose diária aqui, de 75 mg de AS, que é uma dose muito menor do que as que são utilizadas para outras ações, né? Então, ele possui uma eficácia máxima como antitrombótico, ou seja, antiagregante plaquetário, entre geralmente 50 e 320 mg por dia. Tá? Doses mais altas, como eu já falei para vocês, não vão aumentar a eficácia do AS. Ao contrário, ele vai perder a seletividade pela COX-1, porque ele vai estar numa dose maior, e aí ele vai causar a inibição de, por exemplo, prostaciclina. E o que a prostaciclina faz? O contrário que o tromboxano A2. Ela inibe a agregação plaquetária, principalmente porque ela induz vasodilatação. Entendeu? Então, aumentar a dose de AS não faz com que ele tenha um efeito anti-agregante plaquetário melhor. Tá? A administração de doses mais altas pode, além de piorar o quadro, causar toxicidade, inclusive o sangramento. Tá? Ou seja, AS demais vai inibir muito as plaquetas e o que vai acontecer? O cara pode desenvolver sangramento, porque o AS não é indicado no paciente que está com doença viral, justamente porque ele inibe de forma irreversível a COX-1 plaquetária. Pacientes que têm doença viral, como Zika, chikungunya, dengue, né, já pode apresentar uma baixa no número de plaquetas, uma redução no número de plaquetas. Se administra AS, a coagulação sanguínea desse paciente ela vai ficar completamente comprometida. Tá? Outros AINES, eles não demonstram ter eficácia antitrombótica e podem até mesmo interferir nos esquemas do AS. Então, o ideal é que, para a utilização do AS, né, que ele seja utilizado em monoterapia ou em associação com outro antitrombótico, mas não com outro AINE, porque nenhum outro AINE, à exceção do AS, né, tem efeito antitrombótico justamente por não ser seletivo ou por também, como é que se diz, não se ligar de forma irreversível a COX-1. Existe também uma substância chamada de dipiridamol, que tem como nome comercial quercetin. Nas plaquetas, essa substância vai fazer o quê? Inibir uma enzima chamada de PDE, fosfodiesterase. Eu lembro que eu falei para vocês na primeira parte da aula que quando a gente tem redução de AMP cíclico em plaqueta, a pKa ela vai ser menos ativada. Se ela é menos ativada, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento do cálcio que vai prevalecer a ação de quem? Da subunidade beta-gama sobre canais de cálcio. Todavia, se a gente aumentar o AMP cíclico nessas plaquetas que estão em repouso ou ativadas, o que pode acontecer? Essas plaquetas podem apresentar uma redução no cálcio citoplasmático. Uma forma que a gente pode fazer para reduzir o cálcio citoplasmático em plaqueta é inibindo a degradação de AMP cíclico. Qual é a enzima responsável pela degradação de AMP cíclico? Principalmente a fosfodiesterase, é a enzima alvo do dipiridamol. Você inibe essa PDE, inibe a degradação do AMP cíclico, mais a AMP cíclico sendo, né, ativando a pKa nessa plaqueta, impedindo a entrada de cálcio, impedindo a ativação. Então, por isso que a gente tem aqui o dipiridamol, ao inibir a síntese da, como é que se diz? Aliás, a degradação do AMP cíclico inibe a ativação plaquetária. Além disso, ele é um vasodilatador. Por quê? Ele inibe, por
por exemplo, as fosfodiesterases nas células musculares lisas, ele pode aumentar, por exemplo, a fosfodiesterase, além de inativar o AMP cíclico, também inativa o GNP cíclico. Então, se ele inibe a degradação do GNP cíclico numa célula muscular lisa vascular, esse GNP cíclico vai causar vasodilatação. Quem tem dúvida em relação à questão da via pela qual o GNP cíclico causa vasodilatação, dá uma olhada lá na videoaula de anti-anginosas, a gente fala de nitrovasodilatadores, óxido nítrico e dessa via aqui. Tá? Então, olha só quantas vantagens o dipiridamol ele pode ter. Tanto reduzindo cálcio na plaqueta, quanto causando vasodilatação, que é o contrário da contração. A contração é quem estimula, né? Quem induz a ativação plaquetária, ele faz o contrário. Então, esse é um fármaco que é utilizado. Outros também, né? São antagonistas dos receptores de ADP que a gente já viu que podem ser ou acoplados a GI ou GQ/11, tá? Geralmente são o clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Eles são fármacos aprovados pela Anvisa. Mecanismo de ação, gente, bloqueio ou antagonismo de receptores de ADP. Se você bloqueia os receptores de ADP nas plaquetas, o ADP, mesmo que seja liberado, essa plaqueta não vai ativar os seus receptores nem de forma autóctona, nem de forma paráctona, inibindo o aumento ou reduzindo o aumento do cálcio. A gente viu que os receptores de ADP também causam aumento do cálcio, né, na plaqueta quando eles são ativados. Então, eles são nada mais, nada menos do que antagonistas desses receptores de ADP. O que eu queria que vocês focassem fosse exatamente o mecanismo de ação. Tá? Todos eles são aprovados pela Anvisa, né? Usos terapêuticos, geralmente, paciente que está com síndrome coronariana aguda para não evoluir para um infarto, né? Paciente que já passou por uma síndrome coronariana aguda ou teve por exemplo, passou por uma intervenção coronariana como um cateterismo, depois, quando ele voltar para casa, ele pode tomar esses antagonistas, né? Algum deles, como o clopidogrel, que é o mais utilizado de todos, inclusive aqui no Brasil, mas eu diria que o AS ele ainda se sobressai em relação a todos esses aqui. Efeitos adversos, lógico, como todos os fármacos causam, né? Principalmente tonteira, cefaleia, fraqueza, raros casos de trombocitopenia, ou seja, redução, né, na quantidade de plaquetas e também de leucopenia, mas pode ocorrer, então cuidado aí no uso prolongado. Vorapaxar, que a gente viu que é um antagonista do receptor, né, da trombina, ele não possui registro na Anvisa, mas só por via de curiosidade, um dia ele venha a ser aceito aqui para uso no Brasil, ele é um antagonista do receptor da trombina. Bloqueou o receptor da trombina, tudo que ela poderia fazer nas plaquetas ou na cascata de coagulação, ela não vai conseguir fazer, porque o receptor dela vai estar bloqueado. Inibidores daquela glicoproteína 2B3A, muito ágeis, muito úteis no impedimento da agregação plaquetária. Por quê? Porque se você inibe a glicoproteína 2B3A com esses fármacos aqui que tem um nome, né, nomes bem complicados, mas que são utilizados em algumas situações clínicas aqui no Brasil, inibindo essa glicoproteína aqui, olha aqui, ó, o fibrinogênio que eu falei para vocês, ele não consegue se ligar aqui na plaqueta. Por quê? Porque a glicoproteína 2B3A estará inibida por um desses três fármacos. Então, esse é o principal mecanismo de ação desses antiagregantes plaquetários inibidores da GP2B3A. Principais usos, né? Algumas características clínicas. Geralmente, uso restrito ao ambiente hospitalar, administração intravenosa. Eles têm um poder muito forte, ou seja, antitrombótico muito forte. Então, para utilizar esses fármacos em casa é muito arriscado. Em casa, geralmente, são utilizados o quê? Inibidores da ciclooxigenase 1 irreversíveis, a exemplo do AS, que é o único da classe, né? Ou, por exemplo, antagonistas de receptores do ADP. Trombina ainda não, o antagonista da trombina ainda não é aprovado pela Anvisa no Brasil. Agora a gente vai falar dos fármacos anticoagulantes, a exemplo da heparina de alto peso molecular. Gente, não existe segredo para a gente entender o mecanismo de ação da heparina.
Porque eu já falei para vocês. O que a heparina faz? A heparina, ela simplesmente se liga à antitrombina 3. Olha só, isso aqui é a heparina, a molécula dela. Ela forma um complexo com a antitrombina 3, e aí faz o quê? Essa trombina aqui, que é um fator de coagulação ativo, se liga, ó, tá vendo? Inativa o fator. Então, se você aumenta a formação do complexo antitrombina com heparina, você vai ter redução da ativação dos fatores de coagulação. Então, administrou heparina nesse paciente, pode ter certeza que você vai ter formação do complexo heparina mais antitrombina e inativação dos fatores de coagulação. Entretanto, a gente tem 3 tipos de heparina. Essa é a que a gente está falando aqui, a de alto peso molecular, ou seja, ela não é fracionada. O mais importante de tudo é a gente saber que a heparina de alto peso molecular e a não fracionada, ou todas as heparinas, elas têm que apresentar essa sequência aqui de pentasacarídeo. Essa sequência é quem consegue, quem tem afinidade pela antitrombina 3. Se essa sequência não existir, independentemente do tamanho dessa cadeia aqui, como é que se diz, que compõe a molécula da heparina, se essa sequência de pentasacarídeo não existir, não vai conseguir se ligar à antitrombina e a eficácia, né, anticoagulante não vai existir. Então, quanto maior for, na verdade, a cadeia adicional a essa sequência de pentasacarídeo na molécula da heparina, maior vai ser a eficácia anticoagulante dessa heparina. Por quê? Porque quanto maior for essa cadeia, pode ver que ela consegue envolver mais ainda o complexo antitrombina mais o fator de coagulação de uma forma quase que completa aqui, né? Impedindo que esse fator de coagulação, que é a trombina, seja ativado. Tá? Só que a gente pode fracionar a heparina, ou seja, continua com a sequência de pentasacarídeo, mas ela tem uma cadeia, né, adicional menor, ela foi fracionada, ela foi quebrada. Então, ela consegue se ligar à antitrombina 3? Consegue, mas a eficácia anticoagulante é menor do que, por exemplo, a da heparina não fracionada ou de alto peso molecular, porque o complexo formado entre a heparina de baixo peso molecular e a antitrombina inibe o fator de coagulação, mas inibe menos intensamente. Por quê? Porque essa cauda aqui fracionada, ela não consegue, como a gente viu na imagem anterior, não consegue circundar ou formar uma capa protetora para impedir que esse fator de coagulação seja ativado. Elas inibem, fatores de coagulação inibem, mas lógico, elas têm uma ação anticoagulante menos intensa do que a heparina de alto peso molecular, mas o mecanismo de ação é o mesmo. Tá? Sequência de pentasacarídeo se liga na antitrombina 3, formando um complexo, inibindo o fator de coagulação. Geralmente, as heparinas de baixo peso molecular, que a gente conhece, são a enoxaparina, dalteparina e a tinzaparina. Tá? Temos também o fundaparinux, que é uma heparina sintética, ou seja, ele não tem aquela cadeia adicional à cadeia de pentasacarídeo, é somente essa cadeia de pentasacarídeo. Então, o fundaparinux ele tem uma eficácia anticoagulante, na qual vai haver a formação do complexo antitrombina-heparina, mas a anticoagulação vai ser muito menos intensa comparada às heparinas fracionadas e também muito menor ainda comparada à heparina de alto peso molecular. Mas esse fármaco aqui, qual é a vantagem dele? É que, por exemplo, ele pode ser utilizado para o tratamento de um paciente que teve alguma crise, né, trombótica em casa. Ele tem uma janela terapêutica mais ampla, né, do que as heparinas de baixo peso molecular. Ele tem uma janela terapêutica muito mais ampla também comparada à heparina de alto peso molecular ou não fracionada, que inclusive é utilizada somente em ambiente hospitalar. Tá? Então, aqui, essa tabela é uma tabela que mostra, né, esses 3 tipos de heparina não fracionada, quais são os principais usos, geralmente para o paciente que está passando por algum tipo de, né, bloqueio
a circulação sanguínea, ou até mesmo, como é que se diz, bloqueio alveolar, né, por êmbolos, para a gente diminuir aquele êmbolo que está causando um tromboembolismo, se administra a heparina, esse paciente tem quase que instantaneamente a heparina de alto peso molecular, uma redução do sintoma de obstrução na respiração. Tá? As heparinas de baixo peso molecular, né, elas têm, né, essas utilizações clínicas aqui. Geralmente, a de baixo peso molecular e a de alto peso molecular são administradas subcutaneamente ou intravenosamente, dependendo da urgência que você tem em promover esse efeito anticoagulante. E o fondaparinux, né, pode ser utilizado, né, também para profilaxia de alguns eventos tromboembolíticos. Ele tem uma janela terapêutica maior do que as heparinas de baixo peso molecular e a heparina não fracionada. Mas aonde é que eu queria chegar? Eu queria chegar no momento em que vocês conhecessem, esse exame que é chamado de tempo de tromboplastina parcialmente ativado. Esse exame, TPA, ele deve ser o exame regular feito sempre que você for administrar no paciente, por exemplo, no ambiente hospitalar, a heparina não fracionada. Por quê? Porque a heparina não fracionada, gente, ela tem uma eficácia anticoagulante muito potente. Então, para você causar uma hemorragia intracraniana, por exemplo, nesse paciente morte, com a heparina, você pode facilmente causar. Então, como é que você vai titular a dose de heparina administrada num paciente? Cada paciente vai ter uma dose X que vai ser calculada de acordo com esse TTPA, que também é conhecido por essas siglas aqui. O TTPA é um exame laboratorial que avalia a eficiência na formação de coágulos, né, e de fibrina. Ele é justamente utilizado para ajustar a dose de heparina não fracionada. Então, quando o paciente deu entrada no hospital com a síndrome coronariana aguda, por exemplo, e você administrou heparina, né, para reduzir o coágulo naquela artéria coronária, de 6 em 6 horas, uma vez ao dia, enquanto você estiver fazendo a heparina e a dose ainda não for fixada, ou seja, você não sabe que aquela dose é a dose ideal para aquele paciente. O TTPA tem que ser feito de 6 em 6 horas para que o tempo no qual a formação do coágulo dure entre 25 e 45 segundos. Se você atingiu essa meta, você encontrou a dose ideal de heparina não fracionada. Então, o TPA deve ser feito de 6 em 6 horas até que a dose correta seja encontrada. Qual é a dose? A dose na qual os valores de referência para a formação de coágulo fiquem entre 25 e 45 segundos. Depois que você atingiu isso, você pode continuar administrando a heparina até que o paciente tenha uma reversão do quadro, sem necessitar mais fazer o TTPA de 6 em 6 horas. O TTPA só vai ser feito até que você consiga titular a dose. Características das heparinas. Sangramento. Pode ser monitorado pelo TTPA. Trombocitopenia pode induzir. A incidência mais alta em pacientes que são tratados com heparina não fracionada. Lógico, ela tem uma janela terapêutica mais estreita. E também não fracionada também comparada com os pacientes que são tratados com as heparinas de baixo peso molecular. A trombocitopenia é mais comum para os pacientes que fazem uso prolongado da heparina não fracionada de alto peso molecular comparada às fracionadas ou de baixo peso molecular. Tá? Todas as heparinas de baixo peso molecular, elas são aprovadas para o uso em prevenção e tratamento da trombose venosa profunda. Também são utilizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio, como adjuvante da intervenção coronariana percutânea. Para quem lembra na aula, que eu falo lá na aula de antianginose, por exemplo, um paciente está apresentando uma síndrome coronariana aguda, que você vai tratar, por exemplo, com um nitrovasodilatador na emergência, você pode associar isso com esse nitrovasodilatador, por exemplo, com um anticoagulante, a exemplo de uma heparina. Vai ser uma fracionada, vai ser uma não fracionada, isso vai depender do quadro clínico e da sintomatologia do paciente. Mas o ideal é que se você for utilizar a heparina de alto peso molecular, o TTPA seja monitorado. Então, para uma urgência, a heparina não fracionada
ela não seria tão indicada assim para você prevenir um infarto, por conta que você tem que titular a dose, mas você pode fazer o quê? A utilização de uma heparina de baixo peso molecular, onde você não precisa monitorar tanto o TTPA, porque a janela terapêutica da de baixo peso molecular é mais ampla do que a de alto peso molecular, então você pode associar, por exemplo, com o nitrovasodilatador, para fazer com que essa angina instável desse paciente não evolua, ou essa síndrome coronariana não evolua para um infarto, tá? Intervenção coronariana percutânea, por exemplo, um cateterismo, né? Para impedir que esse cateterismo induza uma lesão endotelial e coagulação disseminada, né, mais intensa ainda nesse paciente. As heparinas, elas também são úteis. As de baixo peso molecular apresentam um índice terapêutico mais alto do que a heparina não fracionada, particularmente quando são utilizadas para prevenção de eventos, né, trombóticos, protrombóticos. Então, por isso, não é geralmente necessário monitorar, por exemplo, o TTPA quando se faz o uso de heparina de baixo peso molecular. Então, como elas são eliminadas pelo rim ou pelos rins, é ideal, principalmente as de baixo peso molecular, que haja um cuidado, né, no tratamento daqueles pacientes que têm insuficiência renal. Tá? Inibidores diretos da trombina, como é que se diz? Que ligam na molécula de trombina e causam inativação. Por exemplo, argatrobana e lepirudina. Eles são muito potentes. Eles, na verdade, diferente daquele fármaco que eu falei que não foi aprovado ainda no Brasil, essas substâncias aqui, elas não são antagonistas da trombina, porque elas não se ligam no receptor da trombina. Elas inibem diretamente a trombina, elas se ligam na trombina e impedem que a trombina cause os seus efeitos. Tá? Outro anticoagulante, agora a gente vai falar do anticoagulante oral principal, varfarina. Como é o mecanismo de ação? As heparinas, elas têm uma ação, como é que se diz, observada, quando elas são administradas pelas vias parenterais, elas não são ativas pela via oral. Entretanto, a varfarina é um anticoagulante oral que é bastante útil, por exemplo, num paciente que precisa fazer um ciclo de anticoagulação no ambiente domiciliar. Tá? Então, qual é o mecanismo de ação da varfarina? Então, antes da gente entender como que a varfarina age, a gente precisa saber como que a vitamina K faz com que haja a ativação de fatores de coagulação sanguíneos. Fatores de coagulação sanguíneos, por exemplo, a protrombina, é a trombina inativa. Então, ela é um zimogênio. Zimogênios são não funcionais. Todos os fatores de coagulação inativos são zimogênios. E aí eles precisam ser ativados em suas formas funcionais, transformados em zimogênios funcionais para poderem gerar o quê? A ativação de outros fatores de coagulação e a formação da malha de fibrina. E todos esses progimogênios não funcionais, por exemplo, a protrombina, precisam da vitamina K reduzida. Ou seja, a vitamina K no nosso organismo, ela passa por um processo de redução através de uma enzima chamada de vitamina K redutase, e essa vitamina K redutase ativa uma enzima chamada de gama-glutamil carboxilase. E é justamente essa enzima, glutamil carboxilase, que vai converter os fatores de coagulação inativos em fatores de coagulação ativos. Se você inibe essa enzima que converte a vitamina K em sua forma oxidada na forma reduzida, o que é que vai acontecer? Não vai haver a formação da vitamina K reduzida, não vai haver ativação da glutamil carboxilase, não vai haver ativação de fatores de coagulação. Então, a varfarina ela faz justamente isso aqui, ela inibe a vitamina K redutase, reduz a redução ou a formação da forma reduzida da vitamina K, inibindo a ativação da glutamil carboxilase e, consequentemente, inibindo a ativação de fatores de coagulação sanguínea. Tá? Geralmente, a varfarina ela é utilizada
para completar um ciclo de anticoagulação iniciado com a heparina no ambiente hospitalar, e o cara vai para casa, pode continuar a utilização, né, o ciclo de anticoagulação com a utilização da varfarina, já que ela pode também ser administrada pela via oral, principalmente para evitar a ocorrência de trombose em pacientes predispostos. A gente já viu quando o paciente é predisposto. Ela tem uma biodisponibilidade oral de quase 100%, tá? O seu pico de concentração ele ocorre em cerca de 0,5 de meia a 4 horas após a administração, né, de uma dose única de varfarina. Ela tem uma ampla ligação à albumina, isso é óbvio, porque o local de ação dela tem que ser o quê? No sangue, então se ela sair do vaso sanguíneo, ela não vai agir nos fatores de coagulação, e sim em outros lugares, e ela tem que agir lá no sangue, então por isso que o ideal é que ela tenha uma alta taxa de ligação à albumina, ok, pessoal? Ela tem uma meia-vida de eliminação relativamente longa, cerca de 36 horas, ela é, lógico, biotransformada no fígado, e aí também ela é eliminada na urina, então cuidado em pacientes que têm insuficiência hepática e renal, tá? Geralmente, pacientes podem, como efeito adverso, apresentar sangramento, e aí o recomendado é interromper a terapia com esse fármaco. Na verdade, não é mais terapia, está causando um efeito adverso, né, que pode, de forma potencial, gerar consequências drásticas nesse paciente. Então, interrompe o uso da varfarina quando o paciente, né, apresentar algum tipo de sangramento, como efeito adverso. No caso do paciente gerar, né, tiver como efeito adverso uma hemorragia grave, lógico que ele vai ter que ser hospitalizado. Aí você vai poder, no caso, fazer o tratamento, sabendo-se que esse paciente é um paciente que faz tratamento com heparina, né, administrar, por exemplo, plasma congelado, fresco congelado, que contém esses fatores de coagulação aqui que são biologicamente funcionais, tá? E aí você vai repor esses fatores, e esses fatores, sendo repostos, serão uma espécie de antídotos da varfarina que está causando uma hemorragia grave. Ela nunca deve ser administrada em mulheres grávidas, porque ela é altamente teratogênica, tá, gente? Ela raramente provoca necrose da pele, em consequência de trombose disseminada, por exemplo, na microvasculatura. Ela tem um índice terapêutico estreito, ou seja, uma janela terapêutica estreita, então ela pode também interagir com inúmeros medicamentos. É preciso, sempre que o paciente fizer uso constante ou em longo prazo da varfarina a cada 2 ou 4 semanas, né, avaliar o seu efeito farmacodinâmico através do exame, né, do monitoramento do tempo de protrombina, que é bastante utilizado. 2 a 4 semanas, o paciente que faz uso de varfarina, o ideal é que ele passe pelo exame. Não é o TTPA, tá? É o tempo de protrombina. É o tempo que a protrombina leva para ser ativada, tá? E aí o que acontece? Esse exame é indicado para o paciente em longo prazo que faz uso da varfarina a cada 2 ou 4 semanas para impedir que haja sangramento ou efeitos adversos, né? Já que a varfarina ela tem, como é que se diz, uma janela terapêutica estreita, ok, pessoal? E agora a gente vai falar da última classe de fármacos. A gente falou primeiro dos antiagregantes plaquetários, todos aqueles que agem nas plaquetas, impedindo a sua agregação e ativação. A gente falou dos fármacos anticoagulantes, que são as heparinas, tanto a heparina de alto peso molecular, heparinas fracionadas ou de baixo peso molecular, e o fondaparinux, que é a heparina sintética. Falamos também de um anticoagulante, que é a varfarina, ou seja, os fármacos agem na cascata de coagulação. E existem também os fármacos que são fibrinolíticos. Fibrinolíticos são simplesmente nada mais, nada menos. Você lembra daquele TTA que eu falei para vocês lá no começo da aula, que ativa o plasminogênio para ser convertido em plasmina? Então, esses fibrinolíticos nada mais, nada menos são do que ativadores recombinantes, né? Tem uma estrutura química bem parecida com o TPA endógeno. E aí, o que eles fazem? Eles ativam o plasminogênio, gerando, né, fazendo com que haja a síntese de plasmina, e aquela malha de fibrina vai ser o quê? Triturada. E esses fármacos, gente, podem causar sangramento potencial, tem uma janela terapêutica muito estreita, geralmente são a alteplase, reteplase, tenecteplase,
elas são aprovadas para utilização no Brasil, todavia, elas geralmente, após um exame de imagem, pode ser potencialmente utilizada para aliviar o sintoma e os riscos de um paciente que, por exemplo, com tromboembolia, né? Você faz lá um raio-x ou faz um exame, né, de imagem no paciente, observa que ele está com tromboembolismo pulmonar, administrou um fibrinolítico, alívio imediato. Isquemia aguda no miocárdio, alívio imediato, eles são muito potentes. Todavia, eles também causam risco de sangramento intracraniano. Então, muito cuidado, somente utilizados no ambiente hospitalar. Isso é o que vocês têm que saber agora. E qual o mecanismo de ação? Fazem a mesma coisa que o TPA endógeno. Ativam o plasminogênio, gerando plasmina e quebrando os polímeros de fibrina. Tá, pessoal? Essa foi a nossa aula de intervenções farmacológicas na hemostasia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí a mensagem de vocês. Farei o possível para tentar saná-las o mais breve que eu puder. Obrigado e até a próxima.